A mulher no futebol foi sempre vista como um adendo, né? A própria Marlene Matheus, a Marlene reconhece que ela nem sabia que ia ser candidata. Foi o Vicente que avisou-a de que ela ia ser candidata. Ela ouviu pelo rádio. O Matheus tinha falado antes no rádio e depois para ela. Então, com todo o respeito, a passagem dela teve essa limitação de poder. Ela praticamente não mandava. Anos depois, a Patrícia Amorim, coincidentemente no outro grande clube popular do Brasil, que é o Flamengo, ela também decepcionou. Aí ela tinha o poder político, mas não fez o uso que se esperava dela. Até porque era uma ex-atleta, a gente tem sempre uma expectativa muito positiva em relação aos atletas, e muitas vezes se decepciona, né? Com o Roberto Dinamite, com outros casos de gente, até mesmo o Bebeto de Freitas do Botafogo, o Vasco da Gama com o Roberto Dinamite. Então a gente se decepciona, a gente sempre espera que o atleta seja um salvador. E no caso da Patrícia, além de atleta, era mulher. Eu acho que a Leila é o primeiro caso, se ela vier ocupar o cargo político no Palmeiras que almeja, que ela vai ter o poder, inclusive financeiro, né? E uma possibilidade de se impor, de impor suas ideias, de se impor como talvez nenhuma outra mulher tenha conseguido se impor em clubes de futebol no Brasil até hoje. Vai ser diferente. Então, a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras é tão grande que eles não entram num acordo nem na hora de fazer as contas dos jogos. Os números do Corinthians, que também são os meus números, apontam 357 jogos, uma vitória a mais do Palestra Palmeiras, 126 contra 125 e 106 empates. O Departamento de História da Sociedade Esportiva Palmeiras resolve contar 10 jogos a mais. Segundo o Palmeiras, são 367 jogos, porque eles contam os jogos do torneio início, aqueles jogos de 10, 15 minutos, que antecipavam o campeonato oficial. Então, pelos números do Palmeiras, os jogos não são 357, são 367. E a diferença de vitórias para o Palmeiras é maior, 130 contra 126, né? E aí os empates são 106. 106? E agora até eu me perdi. Não, são 110. Então, pelo Palmeiras, 367 jogos, 130 vitórias do Palestra Palmeiras contra 127 do Corinthians e 110 empates. São dois jeitos de ver a vida, né? Cada um conta aquilo que acha importante. O Palestra Palmeiras resolve então contar esses jogos de torneio início. Bom, o primeiro encontro não tem dúvida nenhuma. 6 de maio de 1917, pelo Campeonato Paulista. Palestra Itália 3-0, surpreendentemente, porque o Corinthians era campeão invicto de 14 e 16. Só tinha jogado amistosos em 1915, mas não tinha perdido nenhum. Então o Palestra já começa no primeiro derby, surpreendendo o seu principal adversário, o que se tornaria uma característica ao longo da história do clássico. Muitas vezes o favorito é surpreendido, isso aconteceu de novo agora na final do Paulista de 2018. 3-0 com uma peculiaridade, 3 gols de Caetano Izzo, um ponta-direita do Palestra Itália, que depois até chegou à seleção brasileira, mas nunca se tornou o jogador que prometia ser, a não ser por ter marcado a sua história nesse primeiro derby, marcando os 3 gols daquela primeira vitória palestrina. E os registros da época já falavam em movimentação da cidade, a revista A Cigarra Esportiva, não nesse primeiro derby, porque ela não existia, mas já no segundo derby, Palestra 3-1, o texto fala em uma rivalidade e até lança ali uma profecia, né? Até quando será que teremos essa rivalidade, uma rivalidade que promete atravessar os anos? E realmente atravessou, são mais de 100 anos de rivalidade. No livro Brás, Bexiga e Barra Funda, do Alcântara Machado, que era um cronista da colônia italiana, e a colônia italiana tem muito a ver com Palestra e Corinthians, ele tem um conto chamado Corinthians 2, Palestra 1, até porque ele era corintiano. Então, nesse conto, um jogo fictício, que o Palestra ganha por 2-1, tem uma moça chamada Miquelina, que namorava com um jogador do Corinthians,
o Biagio, e ela tá ali tentando virar casaca para o Palestra Itália naquele jogo, e o texto é uma crônica, né? A crônica, eu lembro na hora do gol do Corinthians, de um dos gols do Corinthians, o garoto corintiano atravessa a arquibancada para provocar os primos palestrinos, né, dando pernacchia, pernacchia é uma expressão italiana, né, feita com a boca, pernacchia, uma expressão irônica, naquele momento do gol do Corinthians. Então já tem um pouco dessa rivalidade daquele clássico que hipoteticamente estaria sendo disputado nos anos 20. A Palestra começa com essa boa vantagem. O Corinthians vai ganhar o primeiro jogo importante em 1919. Importante porque era jogo do Campeonato Paulista, importante porque era no antigo Parque Antártica. É a primeira grande vitória do Corinthians sobre o rival, 1-0, gol do Américo Fiaschi, que curiosamente jogou no Palestra, emprestado, se é que a gente pode dizer assim, no primeiro jogo da história palestrina contra o Savoia de Votorantim. Não só ele, como muitos corintianos de origem italiana estavam vestindo a camisa do Palestra naquele dia, né? O Francisco Politi, o Fulvio Benti, o Amilcar Barbuí, ele, Américo Fiaschi, o Basílio Cavinato era do Palestra, mas depois jogaria no Corinthians. Enfim, os dois clubes. Havia um intercâmbio ali entre a colônia, era muito natural naquela época. Só um ficou no Palestra, o Bianco Spartaco Gambini. Os outros voltaram a ser jogadores do Corinthians, o que era muito comum naquela época, porque você jogava por 2 ou mais times até da várzea. Aí quando os times passaram a jogar campeonatos oficiais, e teve que haver essa escolha de um lado, só o Bianco Gambini resolveu virar palestrino de uma vez. Ele se naturalizou palestrino. O Américo Fiaschi não. O Américo Fiaschi voltou a ser do Corinthians, né? Nunca deixou de ser do Corinthians. Na verdade, ele, como todos esses jogadores citados, eles estavam ali meio que por empréstimo naquele primeiro jogo do Palestra Itália. E o Américo, de origem italiana, faz o gol dessa primeira grande vitória do Corinthians, 1-0 em pleno Parque Antártica, o antigo Parque Antártico, que nem era do Palestra ainda. O Palestra só vai comprar o Parque Antártico em 1920. Era o campo da Companhia Antártica Paulista, o campo onde atuava principalmente o Germânia, mas foi muito importante porque é a primeira vez que o Corinthians se sobrepõe ao seu rival em jogos de campeonato. Bom, não só os anos 20, como todo o profissionalismo, isso eu estou falando 1933, começa o profissionalismo no Brasil. Durante toda a fase amadora, há 2 jogadores símbolos, o Neco, no Corinthians, e o Heitor Marcelino, no Palestra Itália. Os embates continuam, eles voltam a se enfrentar num jogo importante na disputa de uma taça, toda de prata, a taça Cântara Portugália. O Corinthians ganha por 2-0. Em 1922, o Corinthians seria o campeão paulista de 22, assim como o Palestra havia sido em 20, na final contra o Paulistano. O Corinthians ganha esse jogo importante, 2-0, gols do Gambarota e do Neco. Foi na presença dos 2 aviadores portugueses que haviam feito a travessia do Atlântico, Sacadura Cabral e Gago Coutinho. Eles estavam presentes naquele jogo, era um jogo em homenagem a eles. E o Corinthians ganha essa taça Cântara Portugália. Diretamente, os 2 times até raramente disputaram o título paulista, né? Em 29, o Corinthians é bicampeão, seria tri em 30, com uma goleada 4-1 no Palestra Itália, mas aquela também marca a última vitória do Corinthians até 1934, em jogos de campeonato até 35, é o maior tabu. O Corinthians não estava tão estruturado para o início do profissionalismo, o Palestra estava, né? Então, o Palestra é tricampeão de 32, 33 e 34. O Corinthians passa nesse período a sua maior crise técnica, inclusive levando a maior goleada de sua história num derby, o derby fatídico, nas palavras de Tomás Mazzoni, na Gazeta, ainda não Gazeta Esportiva, né? Em que o Palestra ganha do Corinthians de 8-0. O Corinthians então fica sem vencer o Palestra Itália de 29 até 34, contando amistosos, e 35 contando jogos de campeonato. Tem até um livro, Gigantes do Futebol Brasileiro, do João Máximo, que quando ele fala da biografia do Romeu Pelliciari, que era o grande craque do Palestra
naquela época, autor de 3 gols dos 8-0 contra o Corinthians em 33. E se a gente considerar que o jogo do primeiro turno foi 5-1 para o Palestra, o Corinthians ganha, o Palestra ganha os jogos do turno e do retorno em todos os campeonatos entre 33, antes até, né? 32 teve um turno só, 31, e nesse livro do João Máximo tem uma frase assim com reticências, desde 29, que os corintianos diziam, desde 29 não ganhavam do Palestra Itália. Quando ganham bem, de 4-1 no primeiro turno do campeonato de 35, é um campeonato que o Corinthians já vai se recuperando, chega a disputar o título até as últimas rodadas com o próprio Palestra e com o Santos, que é enfim o campeão de 35. 36 acontece a primeira final direta entre os dois, aliás é a primeira final da história do Campeonato Paulista, porque de 1902 até 68 o Campeonato Paulista é disputado em pontos corridos. As únicas exceções são os anos em que 2 times acabam empatados e tem que fazer um jogo decisivo. Palestra e Paulistano, por exemplo, em 1920, que deu Palestra. Depois Santos e São Paulo em 67, que deu Santos. Palmeiras e Santos em 59, o supercampeonato que deu Palmeiras. Isso são exceções. O Campeonato Paulista era sempre em turno e retorno. O único ano em que ele não foi em turno e retorno foi 36, em que disputaram o título campeão do primeiro turno e o campeão do segundo. O Corinthians vinha se recuperando bem da tal crise técnica do começo do profissionalismo, das goleadas impingidas, o 8-0 para o Palestra Itália em 33, um 6-1 para o São Paulo da Floresta, um 6-1 para o Santos, tudo no mesmo ano. O Corinthians vinha se recuperando bem, não perdeu nenhum jogo durante todo o ano de 36, nem amistoso. Foi campeão do primeiro turno com folgas, mas o campeonato é decidido já em 37. E aí o Corinthians perde um jogo para o Juventus, entra em decadência técnica no segundo turno. O campeão do segundo turno é o Palestra Itália e os dois vão para uma melhor de 3 final. Primeiro jogo no Parque Antártica, o Corinthians perde por 1-0, um gol quando faltavam poucos minutos, menos de 10 minutos para o fim do jogo, e os corintianos reclamaram de falta no goleiro, o goleiro José, o hungarês. O juiz não deu essa falta, deu vitória do Palestra por 1-0, o Corinthians até saiu de campo, nem disputou os últimos minutos. E era uma melhor de 4 pontos. Segundo jogo no Parque São Jorge, 0-0, e o Palestra ainda precisava de pelo menos um empate no terceiro jogo, de novo no Parque Antártica, porque o Palestra tinha feito melhor campanha somando os 2 turnos, e aí o Palestra ganha de 2-1. Essa é a primeira decisão entre eles, a decisão do campeonato de 36. No ano seguinte, 37, o Corinthians meio que se vinga, porque o Palestra estava 1 ponto na frente, e aí tem o jogo entre os dois no Parque Antártica. O Corinthians ganha por 1-0, um gol heróico do Teleco, que entrou em campo machucado e mesmo assim fez o gol da vitória. Aí o Corinthians consegue resistir, sai do Parque Antártica com esse resultado e praticamente ganha o campeonato por causa dele, porque aí bastaram os jogos contra o Juventus, que o Corinthians nem ganhou, e contra o Estudantes, que o Corinthians ganhou, para ser campeão paulista. Então, em 37 houve praticamente uma final antecipada entre os dois, fechando aí o que houve de importante no confronto até os anos 30. Os 8-0 de novembro de 1933, 5 de novembro de 33, foram não só a maior goleada do derby, como a maior goleada que o Corinthians já tomou na vida. O Corinthians nunca perdeu de 8-0 para ninguém em mais de quase 108 anos de história. Então, o Palestra se orgulha até hoje desse resultado contra o seu maior rival. Era um jogo em que o Corinthians estava se adaptando ao profissionalismo, o Palestra já estava muito mais adaptado, seria tricampeão nos primeiros, já tinha sido campeão de 32, ia ganhar 33 e 34. E o Corinthians não, o Corinthians tinha um time praticamente improvisado. O goleiro Onça, por exemplo, tinha como profissão eletricista. Era o começo do profissionalismo. Dizem que o Corinthians chegou a pedir adiamento desse jogo para ver se dava tempo para montar um time melhor. O Palestra não permitiu. E o Corinthians entra com uma escalação que nunca mais se repetiu. Jogadores como Scholla e Brancácio, que nunca mais vestiram a camisa do Corinthians, ou pouco vestiram a camisa do Corinthians.
O fato é que naquele dia da palestra 8-0 e no dia seguinte a torcida botou fogo na sede do clube, que ficava na rua José Bonifácio, no centro. Caiu a diretoria, presidida por Alfredo Schurick, que dá seu nome até hoje ao campo do Parque São Jorge. Tamanha a força do derby, né? Houve uma grande indignação por parte dos corintianos, porque o time ia muito bem do ponto de vista do clube social, mas não ia bem do ponto de vista do futebol. Então foi uma marca importante, esses 8-0, a maior goleada que o Corinthians levou até hoje, de qualquer time. O máximo de gols que o Corinthians, diferença de gols que o Corinthians fez no Palestra, aliás, foram 2 vezes, 5-1, né? E nem no Palestra, o Palestra acaba com uma diferença de 10 vitórias a favor. O Corinthians fez 5-1, foi no Palmeiras. Uma das vezes a decisão da Taça São Paulo, da Taça Cidade de São Paulo de 52, a Taça Cidade de São Paulo era um tradicional triangular de início de ano entre os 3 primeiros colocados do Paulista do ano anterior. Diziam até que ela dava azar, que quem ganhava a Taça São Paulo não ganhava o Campeonato Paulista. Era mais ou menos que nem a Copa das Confederações com a Copa do Mundo, principalmente em relação à seleção brasileira, né? E o Corinthians, numa noite de 52, fez sensacionais 5-1 no Palestra. É o famoso jogo em que o Luizinho teria sentado na bola na frente do palmeirense Luiz Villa. E o Corinthians ganha definitivamente a Taça Cidade de São Paulo, porque aí passou a ser disputada uma outra taça, a Taça Prefeitura de São Paulo. Então foi uma noite histórica daquele time de Cláudio, Luizinho, Baltazar, que aliás fez o Palmeiras sofrer bastante. É com esse time que o Corinthians pela primeira vez passa na frente no histórico dos confrontos, no geral e no Campeonato Paulista, mas principalmente do Campeonato Paulista, porque nessa época não se contavam os confrontos todos, né? A única lista que se tinha era dos jogos pelo Campeonato Paulista. E o resultado se repete em 82, 1º de agosto de 82, um maravilhoso domingo em que o Casagrande faz 3 gols seguidos nos últimos minutos da partida. Corinthians 5-1 pelo primeiro turno de 82, o Sócrates já tinha feito um gol, o Birubiru tinha feito outro, o Jorginho Putinati, o Jorginho Pé Frio, do ídolo dos tempos do Palmeiras, sem título, de 76 a 93, ele tinha chegado a empatar aquele jogo, e o jogo que chegou a ser equilibrado acaba surpreendentemente com uma goleada corintiana por 5-1, é o jogo que consagrou o Casagrande. Então são os dois 5-1 do Corinthians, as maiores goleadas do Corinthians no derby. O Palmeiras tinha sido campeão paulista em 1950, só voltaria a ser em 59. O Corinthians começa a década com um bicampeonato, 51, 52, era o time de Gilmar, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Roberto Belangeiro, Hidário, enfim, talvez, acho que seguramente o melhor time do Brasil no começo dos anos 50. Em 54 o campeonato é especial, porque se disputa o título no ano do 4º centenário da fundação da cidade de São Paulo. O clube que ganhasse esse título, na época se dizia, por 100 anos seria campeão, né? Como diz a música do Alfredo Borba, por 100 anos serás o campeão. Então todos sabiam da importância daquele campeonato, todos se reforçaram. O Palmeiras era uma bela equipe, tinha o goleiro Laércio, tinha Jair Rosa Pinto, tinha Valdemar Fiume, tinha na defesa Manuelito, Cação, tinha Ney, que fez o gol no empate por 1-1, que deu o título ao Corinthians, tinha o técnico Aimoré Moreira. O Corinthians pouco se reforçou, mas já tinha aquela base bicampeã de 51 e 52, tinha o presidente Alfredo Inácio Trindade, que tinha tanta influência política que dizem, teria perguntado para os jogadores, vocês querem ser tri em 53 ou ganhar o 4º centenário em 54? E os jogadores teriam respondido que preferiam ganhar o 4º centenário. E foi uma batalha, um campeonato difícil, o Corinthians só perde 2 jogos no campeonato inteiro, 2 jogos para o Santos, perdeu um jogo de manhã por 2-0 no turno, no retorno o jogo na Vila Belmiro, o Corinthians podia até ter sido campeão na Vila Belmiro se tivesse ganho. Surpreendentemente, perde por 4-1. E aí vai para a penúltima rodada, precisando só de um empate contra o rival para ficar com o título. O Palmeiras do presidente Pascoal Walter Byron Juliano fez de tudo para não perder aquele título, inclusive entrar em campo com camisas azuis, que era o uniforme reserva do Palestra, registrado na federação, mas que era
pouquíssimo usado, só contra times verdes, 15 de Jaú, Guarani. E para surpresa de todo mundo, o Palmeiras entra de azul, meio que por superstição, dizem que é orientado por um pai de santo. Não adiantou nada. O Corinthians, que precisava só do empate, fez 1-0 com o Luizinho. O Palmeiras empatou com o Ney. O Gilmar foi a grande figura do segundo tempo. O Palmeiras não teve forças para chegar ao segundo gol. O Palmeiras precisaria ganhar aquele jogo, ganhar do Linense em Lins na última rodada e ainda torcer para o São Paulo ganhar do Corinthians na última rodada. Coisa que também não aconteceu. No jogo das faixas, o Corinthians fez 3-1. Foi um título muito festejado e talvez fosse ainda mais festejado se o Corinthians soubesse que depois daquela partida ia ficar quase 23 anos sem o título de campeão paulista. Mas é uma coisa muito interessante a visibilidade da Crefisa. Depois que nós começamos a investir no Palmeiras, é uma coisa monumental.